Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos continuar aqui com a nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre as eleições 2024, né? E claro, conversando aí com os candidatos, né, que estarão concorrendo aí, que estão concorrendo aí nessas eleições. E indo para São Paulo, né? Vamos conversar aqui com o Lucas Cervantes, né? Ele que é candidato a vereador, né, pela Unidade Popular, né? E vamos debater aí, né, educação, né, e o cenário das eleições em São Paulo. Então, Lucas, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Então, bom dia todo mundo, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vai assistir. Sou o Lucas, foi colocado, né? Tenho 27 anos, sou professor contratado na rede estadual de São Paulo. Desde o final de 2021, sou militante do movimento Luta de Classes, né? E da Unidade Popular. E aí, nessa eleição, fui incumbido pelo partido, né, com a missão de apresentar nosso programa enquanto vereador. Perfeito, maravilha. E Lucas, né? Conversar aqui sobre educação. Eu gostaria que você falasse um pouco, né? O que você pensa de alguns projetos, como Escola Cívico-Militar e a privatização das gestões da escola, que pode aí se tornar para algo aí bem maior e pior, né? Então, nós da Unidade Popular, a gente é veemente contra os dois projetos, né? A gente acha que o projeto da educação cívico-militar é mais uma etapa de fascistização do nosso Estado. Então, hoje a gente tem o governador Tarcísio de Freitas, que a gente considera um fascista, e essa escola cívico-militar é um reflexo disso na educação, né? Esse projeto busca colocar um PM reformado no lugar do agente de organização escolar, né? Que é o popular tio do corredor, tia do corredor. São funcionários que hoje recebem por volta de R$ 1.200, né? 1.500, e vão colocar um PM aí pelas mesmas 40 horas semanais para receber até 9.000, né? Que é mais que o salário do professor, inclusive. Então, a gente acha que o problema da educação se resolve com infraestrutura nas escolas, né? Melhoria nas quadras, ter laboratórios, ter aula de teatro, música, capacitação profissional, valorização dos professores, para os professores estarem mais motivados a ir trabalhar, e não pôr um PM lá, supostamente, que vai resolver o problema de segurança. A gente sabe como que a polícia militar trata a juventude, principalmente a juventude de periferia no nosso país, né? A gente vê os massacres direto na em Paraisópolis, agora na Baixada Santista, né? Operação Escudo, Operação Verão. Então a gente não quer esse policial para tratar os nossos alunos dessa maneira, com tapa na cara, atirando primeiro, perguntando depois. Então o problema para a gente passa por essa questão de estrutura e de investimento. O governador mesmo hoje quer tirar 5 bilhões da educação, enquanto para o policial, né, vai dar o salário de até 9.000, enquanto o professor 40 horas hoje recebe R$ 5.300. E o segundo projeto das privatizações, bom, a Unidade Popular é um partido que vem sendo a vanguarda aí na luta contra as privatizações, né? Eu fui um dos que foi preso na Alesp, na votação que privatizou a Sabesp, né? Junto com outros 3 companheiros da Unidade Popular. Então, a gente está nessa luta contra as privatizações da água, dos transportes, né? Da energia, a gente também quer a reestatização da Eletropaulo, e as escolas seguindo nesse bolo. A gente sabe, o Tarcísio, perdão, trouxe o Feder lá do Paraná, né, como secretário de Educação, para aplicar essas mesmas coisas que ele aplicou no Paraná
essa privatização das gestões, que a gente sabe que também não resolve o problema da educação. A gente já tem no nosso município as creches conveniadas, que são as creches terceirizadas, o professor recebe menos, a gente vê os casos de tortura a crianças acontecendo nessas creches conveniadas. Então, para a gente, a valorização do serviço público é o que traz um serviço realmente de qualidade. Então, a gente é contra esse projeto aí que vai mês que vem, né? A leilão, 33 escolas, e a gente acha que é só um primeiro passo. Começa com 33 escolas, 33 vira 66, 99, privatiza a gestão, daqui a pouco privatiza o coordenador, o próprio professor também, né? Então, esse processo de terceirização, de quarteirização dos serviços, que a gente sabe que piora as condições de trabalho e os salários. Perfeito, Lucas. Lucas, você falou aí da luta, né, na Alesp, né, contra as privatizações, e você contou, né, o processo que você foi, né, preso, né, que a gente do Mesa de Debates também a gente pôde acompanhar como que foi. Conta aí com as suas palavras o que aconteceu, né, naquele dia, né, e o que isso mostra, né, da nossa democracia, porque prende alguém que está lutando pelo serviço público, mas não prende aí um monte de político corrupto que, né, precariza, né, o próprio serviço público para poder privatizar. Então, a gente estava se manifestando aquele dia, né? Unidade Popular, junto aos trabalhadores da Sabesp que estavam lá. Muitos professores estavam lá também, né? Pela presença dos sindicatos. E aí, as imagens que todo mundo viu, né? Passou aí nas grandes mídias. Muita violência, né? Da PM descabida contra os manifestantes. Gás de pimenta em um ambiente fechado, né? Que é proibido pelas organizações internacionais. Os próprios. E a votação continuou, né? A gente viu os próprios deputados mais idosos, deputadas grávidas, se abstiveram, né, de votar porque não estavam aguentando ficar lá dentro daquela câmara de gás. E a democracia burguesa que a gente tem, a gente sabe que é uma falha, né? Eu mesmo fui preso, fui levado num canto da Alesp onde tinham duas placas de madeira que tampavam as câmeras, agredido pelos policiais, não passei pelo exame de corpo de delito, mas as fotos têm os roxos, os machucados, né, para comprovar. E uma audiência de custódia que a promotora nem olhou no olho, já estava com o discurso pronto, a delegada lá no 27º DP no Campo Belo também, ficou horas trancada com os deputados da direita, não deixou advogados entrarem, tivemos que chamar a OAB, né, para intervir. Próprios deputados de esquerda foram indiciados, não deixaram os advogados entrar, como, por exemplo, a Mônica Seixas, do PSOL, não deixaram a advogada dela entrar, só ficou a delegada escutando os advogados de direita, os deputados, né, de direita, então já veio com uma denúncia pronta, acusando, a gente não sabia nem do que a gente estava sendo acusado, na audiência nem olharam na cara, os próprios policiais mesmo, a base da polícia falando, isso daí não vai dar nada para vocês, daqui a pouco vocês são soltos, então a própria base da polícia estava mais ou menos ali, que não foi algo, né, para ser preso, mas os deputados mexeram os pauzinhos no judiciário, né, então fomos presos eu e o Andrew, ficamos no CDP 6 dias, que eram os menos conhecidos, né, como uma forma de desmobilizar as lutas, né, ia ser um custo político muito grande para eles, né, prender um dirigente nacional da Federação de Metroviários ou a presidente estadual de um partido. Então, fizeram essa tentativa de desmobilizar com os dois menos conhecidos, mas nosso partido estava lá, né? Fez o acampamento permanente pela nossa liberdade. Então a gente vê as violações de direitos humanos, da democracia acontecendo há muito tempo, e isso se reflete na eleição também, né? A gente não tem tempo de rádio, não tem tempo de TV, temos acesso a 0,06% do fundo, enquanto o PL
o MDB, né, diversos partidos da direita vão receber 800 milhões, 600 milhões para fazer suas propagandas políticas. E a gente está aí com o dinheiro financiado pelos nossos próprios militantes, pela própria classe, né, nossa vaquinha online, para conseguir nos divulgar nessa eleição. Cara, eu não sabia disso, que a delegada se juntou, né, com os deputados da direita para poder, né, negociar a prisão de vocês, cara. É muito grave isso, né? Pois é, ela ficou lá a portas fechadas com eles, né, deputados ligados ao MBL, da base ali do presidente da Alesp. Ficou muito tempo. Até a gente estava, quando a gente chegou e ela recebeu eles, até a gente estava podendo transitar, né? Mais ou menos ali pela delegacia, beber água. Aí depois que ela saiu da reunião com eles, já veio, pá, tratamento diferente, para os policial colar do lado, deixar a gente sentado na cadeira, não poder, né, ir e vir pela delegacia. Então, ela ficou muito tempo ali, e eles montando a denúncia, né? O que, que eles queriam colocar, organização criminosa, né? Toda aquela mesma coisinha. O que eles sempre colocam. Outro companheiro nosso que foi preso também durante manifestações, né, pela diminuição do preço da passagem, colocaram que ele estava tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Então, esse cercamento que a gente está tendo na justiça do nosso estado, né, graças ao o governo do Tarcísio, né, e da polícia mesmo, a sensação de impunidade hoje cresce muito, né, com ele no governo. Não, certo. E o Lucas, quais, né, quais foram os desdobramentos aí depois que vocês foram soltos, né? Ou vocês estão tendo que responder processo na justiça, né? O processo foi arquivado. Não, o processo está correndo ainda, a gente está com medidas restritivas, né, a gente tem que comparecer ao fórum todo mês para assinar lá o processo. Ainda não foi apresentado formalmente a denúncia, né, de quais são os artigos, então estamos esperando ainda decorrer na justiça, mas sem previsão de arquivamento. Estamos na luta também, né, pelo arquivamento desse processo, né, que já coloquei com várias arbitrariedades, ferindo vários pontos da Constituição. Certo. E, ô Lucas, fala um pouco aí de educação, né? Como que você vê o tratamento, né, do Nunes com os professores municipais e também com a educação pública municipal da cidade? Bom, a gente sabe que o Nunes, ele, em resumindo a palavra, é um ladrão, né? O Nunes, eu sou da região de Interlagos, né, aqui no extremo sul da capital. O Nunes também. Então, mesmo antes dele ser prefeito, ele já era conhecido aqui por nós da Zona Sul, né, enquanto parlamentar. E só para dar um caso, a gente tem a questão da SOBEI, que é a Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos. É uma organização que fala que é sem fins lucrativos, né, mais uma dessas OSs, onde o Ricardo Nunes já foi conselheiro, né, dessa SOBEI e conhece o presidente, é onde na sede da SOBEI é onde funciona a loja maçônica de Interlagos também, então onde frequenta a elite da região, né? A gente tem o Bolsão de Interlagos, onde tem mansões, lá que o Ricardo Nunes mora. E ano passado a prefeitura pagou 7,1 milhão em multas para a SOBEI, que hoje gerencia 15 creches conveniadas no nosso município. Então,
que essa multa seria reajuste dos aluguéis das creches conveniadas. Porém, a justiça decretou que essa multa não era válida, que ela não deveria ser paga. O Nunes fez um acordo extrajudicial para pagar. Então, uma organização que ele já foi conselheiro, que o presidente tem um sítio vizinho ao sítio dele em Marcilac, onde frequentam os mesmos espaços, então favorecendo os amigos dele, né, à custa do dinheiro público. Ele diz que zerou as vagas, a fila de espera por creche, né, mas por meio desse modelo de creche conveniada, que já citei antes, que os professores recebem menos, professoras e professores muitas vezes são contratados como educadores nessas instituições, a gente é contra isso, a gente sabe que é um meio de não pagar o piso salarial. Educação infantil é educação também. Então nós queremos pedagogas lá, pedagogos, recebendo o piso salarial da categoria, não essa profissão de educador que paga menos, como já disse, os casos, né, das torturas em crianças, se for procurar, a maioria é nas creches conveniadas. A gente tem professores que não foram chamados do concurso e o aumento do número de contratados temporários pela prefeitura. A gente é contra todos esses processos. A gente quer que todo professor seja concursado, incluindo os CJs, que são os professores eventuais, né, da prefeitura. A gente sabe que a gente tem que ter professores eventuais concursados também. Quando o professor for sair de licença, seja maternidade, seja um artigo que permite a licença não remunerada para ir estudar, porque a gente é a favor que o professor se especialize também, né? Mestrado, doutorado, a gente não quer que essas pessoas vão todas para a universidade, a gente quer professores qualificados também, que estudem, né? E possam continuar no município sendo valorizados. Não precisa um doutor ir para a universidade, ele pode continuar no ensino básico, o que basta é a gente valorizar. E o Nunes quer aplicar tudo que o Tarcísio quer aplicar. Então, ele já falou que se militarizar as escolas no estado, ele vai pôr militares nas escolas da prefeitura também. A gente vê um sucateamento dos equipamentos, dos céus, das escolas em gerais, como eu coloquei a questão das quadras, laboratórios, né? Falta de profissionais de educação física. Hoje, os céus tem um profissional de educação física contratado que não é um professor de educação física, é um profissional para a formação de atletas de base. A gente pode contratar mais, né? A gente acredita no esporte com potencial de transformação, as artes. Então, o Nunes desvaloriza os professores, tem a questão do Sampaprev, né? Que aumentou a contribuição previdenciária, faz o confisco dos aposentados. Então, a classe está sendo muito atacada. Esse ano a gente teve a greve dos municipais, onde não foi oferecido o que eles queriam, e aí pela legislação eleitoral, que não permitia mais reajustes, né, tiveram, a partir da data, tiveram que aceitar um reajuste menor do que o que eles queriam. Mas, mesmo assim, com muita luta, manteram a greve até o máximo. Então, a gente quer essa valorização do profissional e a valorização de uma educação emancipadora, contra essa educação bancária que padroniza o ensino. Então, se você dá aula no Campo Belo, Parelheiros, você tem que dar a mesma aula. Se é na cidade de Tiradentes ou Tatuapé, né, que fere o princípio da pedagogia, o princípio da liberdade de cátedra, essa plataformização que vem acontecendo no Estado, que a gente sabe que o Nunes quer aplicar no município também. Então, a gente está participando da eleição para denunciar todos esses processos e tentar revertê-los, né? Lutar para impedir essas questões. Cara, e como que tá aí a luta, a mobilização dos professores do estado de São Paulo? Bom, hoje a gente tem uma questão no estado, né? Muito que é muito cara, que é a questão dos professores temporários. Hoje o estado tem mais de 50% da rede como não concursado, né? Eu sou um dos professores que é temporário. E esses professores têm muito menos direitos, têm seu desligamento mais fácil, então
A gente tem um número de faltas menores do que os efetivos, faltas justificadas, temos licenças, né, de morte de familiares, licença casamento, tudo menores, não temos direito a atestado de acompanhante de filho menor de idade no médico. Então, hoje os professores temporários, né, têm muito medo, assim, de greve, dessas coisas, porque o contrato é muito frágil, né? E a gente sabe que a classe trabalhadora depende da sua renda. Então, ficar sem renda é um grande risco. Então, a gente está com um problema muito grande de mobilização. Esse ano tivemos algumas paralisações já, que eram para construir uma greve, que foi boicotada. Então, pela direção atual do sindicato. A gente viu que a categoria queria a greve, mas não foi feita. Então a gente vem sofrendo diversos ataques, perda de faltas abonadas, como falei, perda de direitos, né, as faltas menores. Estamos aí com essa pressão dos aplicativos que fere a nossa liberdade de cátedra, militarização, privatização. Então a situação para os professores do Estado está bem difícil. Mas nós, enquanto movimento luta de classes, acreditamos no potencial que os sindicatos têm. A gente disputou a última eleição da POSP, né, que é o Sindicato dos Professores Estaduais, com chapa própria. Estamos em algumas subsedes com conselheiros estaduais. Então a gente está nessa luta para mobilizar a classe, para conseguir greves, a própria questão da militarização. Fizemos um ato dia 14 em conjunto com os estudantes, algumas escolas, eu, como eu atuo na Zona Sul, aqui na Zona Sul, a gente fez reuniões com o Grêmio Estudantil, com os professores para paralisar a escola naquele dia. Então, algumas escolas a gente mobilizou essa paralisação autônoma da unidade escolar. Então, a gente segue mobilizando os professores contra esses processos, né, para que a gente possa parar, sair das greves apenas das paralisações só de defesa, né, e começar a ser propositivo também. Não é só não perder o direito, a gente quer um aumento salarial também, não tivemos aumento salarial esse ano, só ano passado, a gente quer melhores condições. Então, o MLC organiza seus núcleos de professores em várias regiões da cidade de São Paulo, também no ABC, no interior, na Baixada. A gente tem núcleos em várias cidades, exatamente para disputar a consciência, né, dos professores estaduais. Ô, Lucas, eu acho que até a gente se encontrou, ou não, ou se não se ou não, mas eu estive presente nas duas últimas assembleias, né, da POSP, e eu vi como que foi o cenário. A pergunta que eu faço é o seguinte: se tivesse tido uma greve, né, principalmente na Assembleia no final de abril, é, o Tarcísio teria mais dificuldades para implementar a escola cívico-militar? Acredito que a gente se encontrou, sim, lembro. Chegou a apresentar lá, passei o contato também aquele dia. E acho que com certeza, né? É, a classe mobilizada é o que garante os direitos. A gente sabe, apesar da gente da Unidade Popular estar disputando as eleições, a gente sabe que não é um parlamentar escolhido que salva, que resolve os problemas da classe, sim a classe mobilizada. Então, uma greve ia dificultar muito os planos do Tarcísio, né? Ia desgastar o governo dele. Então, na Alesp, na Câmara Municipal, a gente tem alguns professores eleitos já. Eu sou mais um que estou disputando, mas não é eu sendo eleito que eu vou fazer os projetos lá e vamos conseguir aumentar o salário dos professores. É a greve na rua, os atos, a classe mobilizada, tomando essa tomada de consciência, né? Então, a gente acredita que com certeza ia desgastar o governo Tarcísio e seus projetos que hoje, para a educação, estão passando a rodo, passando a boiada, né? Ô, Lucas, você falou uma coisa bastante interessante aqui, né? Que falar que não é através de eleição, de eleger parlamentares que a gente vai conquistar, né, os direitos da classe trabalhadora.
mas sim através da mobilização e luta. É, você não acha que o setor majoritário da esquerda brasileira hoje tem um pensamento diferente, por exemplo, do seu? Porque eu vejo a esquerda majoritária muito presa, né, em disputar as eleições, né? Liga o seu microfone, Lucas, por favor. Deu uma travada, eu perdi a pergunta. Bem no comecinho, você estava falando que a eleição não resolve, e aí travou aqui. Tá, você falou, né, que não é através das eleições que a classe trabalhadora não vai conquistar os seus direitos assim através da mobilização e luta. Você não acha que a esquerda, os setores majoritários da esquerda brasileira têm um pensamento diferente do seu, que a esquerda majoritária está muito presa em disputar as eleições como um fim em si mesmo? A gente, na Unidade Popular, faz essa mesma leitura, né? Que a esquerda social-democrata, a gente pode chamar assim, né? Bota uma fé muito grande na institucionalidade que a gente não coloca, né? Óbvio que é importante, todos os campos. Se a gente não achasse importante, a gente não estava disputando a eleição, né? Todos os campos devem ser disputados pelos comunistas, fazer a denúncia. A gente sabe que tem parlamentares que fazem a sua atuação, a gente pode citar na Alesp, né, o próprio Carlos Gianazzi, então sempre está fazendo projetos ali para os professores, ou tentando barrar os projetos do Tarcísio, mas um cara só ali, sem as greves do sindicato junto, né, não vão conquistar os direitos para os professores. Ele está entrando aí na justiça contra a retirada das abonadas desde que foi retirado. Ainda era o Dória o governador. E até hoje, esse processo ainda está na justiça. Então, só a institucionalidade não resolveu a questão das abonadas. Não teve mobilização de massa dos professores contra isso. Então a gente acho que é isso. E a nossa atuação enquanto movimento luta de classes prova isso. A gente, sindicatos que a gente dirige, como o CEP, que é o Sindicato das Enfermeiras e Enfermeiros de Pernambuco, foi o sindicato que iniciou a greve nacional. O sindicato que foi a cabeça de lança ali na conquista do piso nacional da enfermagem, ou o Sindilimp da Paraíba, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana, que vem de greves há vários anos, conquistando reajustes, conquistou o maior reajuste salarial dessa categoria na história, no retrasado, Opa, 25%, reajuste do adicional de insalubridade. Então, a nossa atuação demonstra enquanto o potencial revolucionário que tem a classe mobilizada, mas sem menosprezar a atuação parlamentar. Ela é importante, mas ela não resolve, né? ô Lucas, você falou aí dessa esquerda social-democrata, né? Aí em São Paulo, a gente sabe que existe a candidatura do Senesi, né, que vocês estão fazendo. Mas o que explica, por exemplo, a Unidade Popular em Campinas estar junto, né, com o PT e o PSOL? Bom, a gente, enquanto unidade popular, a gente tem núcleos em diversas cidades, né? Mas não temos diretórios municipais. Então, em várias cidades grandes, médias do nosso estado, Santo André, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas. Então, não tendo diretório municipal, a gente já não pode, né, participar da eleição. Mas a gente fecha alguns apoios, porque a gente é um partido centralizado, né? A gente segue o centralismo democrático, mas vários partidos, como o PT e o PSOL, são partidos de tendências. Então a gente analisa a situação de cada
região, que podem ser tendências diferentes. Então, algumas cidades a gente, como Florianópolis, a gente saiu em apoio à prefeitura do PSOL. Em Natal, prefeitura do PT. Depende de qual tendência a gente está falando, né? Então, em Campinas, os companheiros lá provavelmente fizeram essa discussão e resolveram apoiar alguma candidatura, né? É a candidatura do PT fazendo essa leitura. E por que não a candidatura do PSTU? Não está mais perto do campo do classismo? Como não participei dos debates específicos lá de Campinas, né? Mas a gente tem algumas discordâncias com o PSTU, né? Como a questão. Nossos dois principais pontos nessa eleição municipal estão sendo denunciar o avanço do fascismo e as privatizações. O PSTU, por exemplo, não coloca a pecha de fascismo, né? Sobre o governo Tarcísio ou sobre o governo Bolsonaro. Então, já fere o nosso principal objetivo da eleição, que é denunciar o fascismo. Uma chapa que não quer utilizar a palavra fascismo. Né? Beleza. Vocês, né, colocam, né, a questão da denúncia, né, contra o fascismo, a denúncia aí do avanço do fascismo. E a pergunta que eu faço, ô Lucas, em algum momento, né, na campanha de vocês, vocês agitam a necessidade, né, de uma greve geral, né, aqui no Brasil, né? E se sim, qual que é a necessidade de termos uma greve geral aqui no Brasil? Com certeza, a gente vem já fazendo a defesa da greve geral há algum tempo, mesmo antes das eleições, né? Ano passado a gente teve as greves unificadas em São Paulo dos sabespianos, metroviários e ferroviários. Depois alguns sindicatos se somaram também, né, como a própria PUESP, sindicato dos trabalhadores da Fundação Casa. Então, a gente viu que essas greves, grandes greves unificadas, colocaram, né, a questão da privatização no debate público. Então, teve uma importância. E uma greve geral teria uma importância ainda maior, né, para denunciar. Hoje a gente não tem, como foi com o Fernando Henrique, com o Collor, um plano nacional, né, de privatizações. Então fica muito debate local ali. Só que a gente vem vendo vários processos regionais. Então a empresa de água do Pará, por exemplo, está nessa toada de privatização, mas isso não aparece, né, na grande mídia, onde o centro é São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes Belo Horizonte. Questão própria do Rio Grande do Sul, o DEMAI, sucateamento. Então, uma greve geral do serviço público e uma greve geral do serviço privado também, né? Faria uma grande denúncia contra as privatizações, para além disso, a redução da jornada de trabalho. A gente tem muitas pautas latentes da classe trabalhadora agora que essa greve geral poderia avançar muito, né? Diversas dessas pautas. A revogação da reforma trabalhista e da Previdência, é uma luta que a gente vem fazendo enquanto MLC há muito tempo, seguimos nessa denúncia, temos nosso abaixo-assinado. Então, falei, né? Várias pautas que poderiam avançar muito. A necessidade de uma greve geral é muito grande. Lucas, falar ainda aqui sobre educação, né? E acho que a gente, né, tem que falar, né, ao contrário aí de algumas outras pessoas que acham que se não tapar o problema desaparece, né? Eu acho que não, o problema só aumenta, né? Que são as propostas, né, do Pablo Marçal, né, para esse eixo, e um desses eixos né, falar que a educação precisa ensinar empreendedorismo aí, né, para a molecada. O que você pensa, né, sobre essa proposta?
Então, a gente acredita que diversos temas, eles já são diluídos nas disciplinas. Então, educação sexual já está em biologia, né? A gente vê as pessoas falando que a escola não serve para nada, que a gente nunca vai ver fórmula de Bhaskara, que tem que ensinar a fazer imposto de renda, fazer não sei o quê, mas ensinando Desculpa. interpretação de, imagina, ensinando interpretação de texto, ensinando a fazer conta, você ensina a fazer imposto de renda, né? E empreendedorismo a gente sabe que é uma forma, é o discurso que o neoliberalismo arrumou hoje para precarizar o trabalho. Então, não são a favor disso. O próprio novo ensino médio, né, a reforma, vem para criar essa ideologia neoliberal nos nossos adolescentes. Então, se a gente teve a reforma trabalhista e da Previdência, que destruiu concurso público, destruiu o emprego CLT, a reforma do ensino médio vem para fazer isso no campo ideológico. Então, preparar esse adolescente, ó, não vai ter emprego CLT. Então, a gente tem a matéria do projeto de vida, que também já ensina empreendedorismo no estado de São Paulo, né? Então, tem o projeto de vida que é o quê? Planeje sua vida para você ser um autônomo, um empreendedor, um microempresário, porque não tem emprego. Então, é um rebaixamento, né, do discurso. Então, se vira aí, porque o governo não vai criar emprego. Então, entre no trabalho precarizado, então todo mundo, não vamos ter mais setor produtivo no Brasil, todo mundo vai ser autônomo. Todo mundo abre um salão de cabeleireiro, você abre um estúdio de tatuagem, você vira Uber, você vende bolo de pote, então todo mundo vai estar no setor de serviços, não vai ter mais indústria, não vai ter fazenda, não vai ter nada. Então é um discurso para precarizar. A gente acredita que todo mundo, se quiser, né, ser, enquanto a gente vive nesse sistema, se quiser ser um autor, tem o direito, mas precisamos dar a possibilidade de CLT também para quem quiser, de concurso público. Então, o empreendedorismo é para a juventude aceitar essa condição do emprego precarizado. Ô, Lucas, faz sentido criticar essa proposta do Marçal e não criticar a postura do governo federal em não revogar por completo o novo ensino médio? De certa forma, não, né? Como eu coloquei, o novo ensino médio é o reflexo dessas reformas que destroem o emprego formal na educação. Então, a gente é a favor da revogação total. A gente participou do congresso da POS, nas nossas teses a gente estava revogação total e imediata do novo ensino médio. A gente quer de volta as matérias de sociologia, filosofia, as ciências da natureza também, né? A gente tem uma defesa até dos setores dito progressistas muito grande da filosofia e da sociologia, né? Mas esquecem que no novo ensino médio também tirou carga de química, biologia, física, né? Que é essencial. Própria matemática e português foram reduzidas a carga. Então a gente defende as matérias tradicionais, esses itinerários formativos não tem nexo. São muitas vezes uma matéria que é algo específico que você fala em 2 aulas, só que eles querem que você fale disso o semestre inteiro. Então não tem o que destrinchar. São temas muito vazios. Os próprios cursos universitários não passaram por uma reforma, então a formação de professores não forma os professores para ensinar itinerários formativos. Então, a Unidade Popular defende a revogação total do novo ensino médio. Não, sim. É, E ainda sobre, pegando aqui o eixo Pablo Marçal, né, muita gente começou a discutir qual se a gente precisa de um novo tipo, né, digamos assim, né, de esquerda que é a esquerda atual, né, não fala aí a esquerda majoritária não está dando conta do recado, né? Você acha mesmo isso, né, na sua opinião? E se sim, qual esquerda que a gente precisa ter para combater, né, avanço aí como por exemplo do Pablo Marçal? Bom, acho que se for uma nova esquerda comparada
a essa esquerda institucional, programaticamente a gente defende outra coisa. A gente acredita que eles perdem espaços também, né? Em momentos onde o fascismo cresce, tanto a centro-direita quanto a centro-esquerda perdem espaços, comunistas crescem também, né? Quando o fascismo cresce. E a gente acha que um novo tipo seria defender pautas históricas da classe trabalhadora, não PPPs, né? Essa estatização de verdade, defender essas pautas da classe trabalhadora, como a gente colocou, e defender o que a população quer, revogar as reformas, não ficar nesses acordões. Mas se for uma esquerda de novo tipo na questão de apresentação, de apresentar propostas vazias, igual o Marçal, ser o cachorro louco nos debates, isso a gente acredita que não é necessário, né? A gente precisa, sim, escancarar as contradições desses políticos de direita que vem, próprio MBL com seu partido Missão. Lá, já peguei eles em umas estações, tava com a camiseta do Lenin, assim, né? Coloquei a mochila na frente, sentei e falei, vou esperar aqui eles virem para ver qual que eles estão defendendo, né? E aí eles falam que são a favor da educação pública e da saúde pública para a população assinar. Então escancarar essas mentiras, que eles falam que eles são a favor da educação pública, mas como? Colocando um voucher, destruindo a escola pública e colocando um voucher para o aluno pobre estudar como bolsista em alguma escola particular. Não é isso que é defender a educação pública. É mais investimento. Então, é escancarar essas contradições e não ser o cachorro louco no debate, ficar inventando coisas absurdas, falar que vai fazer um prédio de 1 quilômetro, falar que vai fazer teleférico numa cidade que a geografia, né, não tem morros altos. Não é La Paz aqui, né? É São Paulo. Então vamos ver o que São Paulo tem. A gente tem, por exemplo, rios em todos os lugares. Então, não é teleférico. Vamos falar sobre transporte hidroviário, vamos falar sobre passe livre universal, coisas sérias que melhorem a condição de vida da classe trabalhadora. Certo. E você não acha que, por exemplo, a candidatura do Boulos, né, não é uma candidatura antissistêmica e que isso, né, mais atrapalha a esquerda do que ajuda? A gente não acredita que atrapalha, né? Acho que outros partidos têm o direito também de apresentarem seus programas. A gente optou por lançar a candidatura do Senese para apresentar nosso programa também, pautas que a gente acha que são irreconciliáveis, como, por exemplo, a questão da creche conveniada, acabar com a creche privatizada e estatizar creches, né, ter vagas no sistema público. Então, alguns pontos programáticos a gente discorda, mas não é uma candidatura que atrapalhe, né? Pessoal, o PT Bom, tem quando eu direito. falei que atrapalha, só reformulando a pergunta, quando eu falei, é o fato dela não, né, bater de frente contra o sistema. É isso, a gente acredita que não bate mesmo, né? Até questão da segurança pública, colocado o tenente da rota, né, para planejar, a gente quer um novo modelo de segurança pública, mas o nosso foco principal é denunciar o fascismo, não é denunciar, né, a outra esquerda, ficar nas nossas agitações, falar mal dessa candidatura. Nosso foco é bater nos representantes do fascismo, do bolsonarismo, seja Nunes, seja Marçal, da Atena, e denunciar os que são contra a melhora da vida da classe trabalhadora. Então, nosso foco principal, né, não é denunciar, falar mal das candidaturas do campo progressista. Mas você não acha que, por exemplo, o Lucas, é, abrir um debate político contra a conciliação de classe, isso não ajuda na luta contra a extrema-direita? Com certeza também. Nós
Tanto que a gente lançar a nossa própria candidatura é esse o objetivo. Lançamos também na eleição presidencial o Léo Pérez. O objetivo da nossa candidatura é também falar que a conciliação de classes não resolve o problema. Isso numa agitação mais demorada, né? Essa agitação mais curta, por exemplo, porta de estação, né? Coisa de 30 segundos, a gente vai bater no fascismo. Se for um espaço como aqui uma entrevista, né, um espaço mais demorado, aí sim a gente pode também entrar nessas outras questões, né? Mas é isso, a gente lança candidaturas próprias também para demonstrar o quanto é insatisfatório e incompleto ter esse projeto de conciliação de classe. Né? Quem serve a dois senhores engana um dos senhores. Certo. E indo aí para a parte final da entrevista, ô Lucas, fala um pouco aí, né, da chamada segurança pública. O que vocês defendem, né, sobre esse tema, né? O que vocês pensam sobre essa questão? Então, a gente, enquanto unidade popular, é a favor, defende, né, a desmilitarização das polícias no nosso país, que a gente acha que é grande parte desse problema da violência é o tratamento, né, que a polícia dá ao jovem periférico, à juventude negra, mas a eleição é municipal, né? Então a gente defende a desmilitarização da GCM. Hoje a GCM na capital anda armada, e qual que é a função da GCM? É um guarda civil metropolitana, é um guarda patrimonial. Então ele deveria proteger parques, proteger estátuas, né? Estádios. Hoje na cidade de São Paulo os parques já são privatizados, os cemitérios são privatizados, tem seguranças particulares. Então o GCM também ficou sem função ali. O que ele faz hoje é ser uma mini polícia. Então bater, como a gente já colocou, bater na nossa juventude, atirar primeiro, depois perguntar. Juventude negra, a gente já vê sempre nas saídas de escolas eles parando os alunos, então também essa questão de querer colocar dentro da escola a violência já ocorre fora, quer colocar a violência dentro da escola também. Vai na pista de skate bater nos meninos que estão lá andando de skate, então ficou sem função, se não tem parque para proteger. Então a gente quer desmilitarizar essa guarda, fazer uma formação, né, antirracista, mudar o modo de policiamento. A gente acha que isso é essencial para a segurança pública. A gente acha que a segurança pública também passa pelo uso da cidade. Então, a questão de horários vazios, né? A gente tem muitas regiões de São Paulo consideradas violentas, né? Consideradas perigosas, como o centro da cidade, o centro velho, que hoje é uma região puramente de especulação imobiliária, vários prédios vazios, sem ninguém morando, muitos prédios vazios o governo só transforma em museu, nunca transforma em moradia. Então o centro é inseguro porque só tem comércio e museu. Então chega a noite, chega o final de semana, você não vê mais pessoas circulando. A segurança pública passa também por isso. Ter uso misto do solo, né? Moradia, comércio, escritório, balada, bar, tudo ali no mesmo bairro, porque todos os horários você vai ver pessoas circulando. Então, os olhos vigilantes também dão uma sensação de segurança. E hoje, o zoneamento de São Paulo não permite isso. E a especulação imobiliária vai expulsando cada vez mais as pessoas para longe. O centro fica só essas repartições públicas, alguns comércios que sobram. E aí, passou das 6 da tarde, fechou o horário comercial, só você e Deus ali na rua, né? Certo. E você falou um pouco aí da questão do lazer, né, da questão da cultura. O que vocês estão levantando sobre isso? Então, o privatista do Nunes também destruiu o orçamento de cultura da nossa cidade. Também queria privatizar as casas de cultura e a gente quer reconstituir o orçamento da cultura, principalmente de editais de fomento, né, a cultura
dos bairros mais periféricos, a gente tem muita produção, seja na cidade de Tiradentes, seja no Grajaú, né? A cidade de São Paulo tem uma produção cultural riquíssima, a gente quer recompor esses orçamentos, incentivar editais, construir mais museus, mais equipamentos, né? Vários distritos hoje da cidade, subprefeituras inteiras, não tem nenhum centro cultural, nenhum cinema. A gente acha que isso deve ser reconstituído. Museus de memória, né? A gente sabe que tem bairros com apagamento, própria Liberdade, o apagamento da questão negra que se existia antes, o Quilombo Saracura, na região ali da Bela Vista, Praça 14 Bis, né, que hoje a empresa privada Acciona, inclusive, né, que está construindo a linha 6 do metrô, quer acelerar a obra enquanto o IPHAN está fazendo, averiguando ali os resquícios arqueológicos, né, que se tem do Quilombo. Então, uma memória da resistência negra na nossa cidade, a empresa privada quer destruir para construir o metrô mais rápido. A gente quer metrô também, né? Metrô é importante, mas é importante preservar esse patrimônio também. Certo. E falar aqui um pouco, né, de uma das candidaturas, que é da Tabata Amaral, né? Como que você vê, né, a Tabata com essa relação aí, né, com a Fundação Lemas, que procura aí, né, aportar, né, na educação, né? Como que você vê essa relação? A gente sabe o histórico da Tabata, né? Como que ela votou na reforma da Previdência, e essa questão aí dela ser financiada pelo Lema demonstra também, né, o lado que ela tá. Tem todo esse discurso de menina da periferia, de Carapicuíba, que venceu na vida, foi para Harvard, mas por trás tem essa empresa que é uma das maiores empresas de privatização do ensino, né? Instituto Ayrton Senna, junto com o Lema, vem ali nas beiradas, né, da privatização, então dos aplicativos, dos materiais didáticos, dos computadores. Então, esse processo de privatização do ensino não vem só da venda da escola, né? Tem várias etapas e o Lema é um dos grandes financiadores dessas etapas, a mercantilização. O ensino superior já é totalmente mercantilizado e eles querem trazer isso para o ensino básico, né? Certo. Agora a última pergunta, ô Lucas, né? Se porventura, né, você conseguir ser eleito vereador, né, de São Paulo, a gente sabe que o salário, né, de um vereador, né, é bem maior do que o salário de um trabalhador comum. Você abdicaria a mão desse super salário, né, ou parte desse salário que o vereador recebe? Com certeza, né? A gente é ridículo, né? Esses super salários e principalmente dos políticos legislativos e executivos, mas também do judiciário, né? Se coloca essa questão dos gastos públicos, que o servidor público ele é caro, né? Mas é essa base que é cara, né? Professor, os tais, tem salários aí baixíssimos, né? Então a gente da unidade com certeza abdicaria e o partido decidir esses recursos, né? A gente fica com o necessário para viver e o resto pode ser até para construir mais lutas, né? Cozinhas solidárias, a gente tem as nossas ocupações que prestam atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, ser um dinheiro também que pode manter essas ocupações, né? Pode ter vários usos e beneficiar mais mulheres, mais moradia, né? Para o nosso movimento, o MLB também, nosso movimento de ocupações de moradia, fazer a reforma, né, dessas ocupações, trazer mais dignidade para pessoas que precisam, né? Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao Lucas. Gostei aqui da nossa conversa e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais.
Agradecer o espaço, né? Falei, a gente não aparece nas mídias tradicionais, temos 0,06% do fundo, então convidar todo mundo a acompanhar o trabalho da Unidade Popular nas redes, acompanhar, se quiser contribuir com a nossa vaquinha. A gente também nesse momento eleitoral não vamos parar as lutas, né? Então estamos tocando várias lutas, greves. Essa semana a gente esteve em várias greves, dos trabalhadores do INSS, dos Correios, dos bancários. Então a gente está lado a lado com a classe trabalhadora, porque somos trabalhadores também, todas as nossas candidaturas. Então, acho que é isso. Conheçam o nosso programa. A gente está pela defesa do serviço público, mais concursos, eu pela defesa da educação, principalmente, mas outros vereadores tem da pauta da saúde, tem da pauta dos estudantes, tem pauta para se quiser se adaptar mais, mas todos defendendo o essencial do programa do partido, fazer essa denúncia, esse avanço da extrema-direita, brecar esses processos, né, que a gente vê, lavagem de dinheiro por crime organizado por meio das empresas de ônibus, lavagem de dinheiro da educação por meio das creches conveniadas, etc. É possível construir um orçamento onde as pessoas possam participar das tomadas de decisões na cidade. É possível construir uma nova sociedade, sociedade socialista, onde a gente trabalhe menos e tenha mais tempo para desenvolver outras habilidades, onde a gente viva com mais dignidade, se desloque menos para ir para o trabalho. Então, acho que é isso. Obrigado pelo espaço. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Lucas, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas aí que o canal, né, produz. E segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Forte abraço e fui!